Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Work for Soul podcast. Juntos toda semana com conteúdo especial para você sobre o mundo do trabalho, mas sempre com uma visão mais humanizada e espiritualizada, uma visão de mundo além do headcount. Estamos sempre juntos aqui e hoje é um episódio caseiro, prata da casa, né? Com o nosso time de sempre, eu e o Adeildo, e a Ana Paula, do time da Select aqui. Então, só prata da casa, um tema muito interessante. Se você nunca ouviu falar do Quiet Quitting, fica com a gente, que vai ser muito legal. Tá aí, pode soltar a vinheta. Muito bom, gente. Tamo lá, é isso aí. Primeiro eu vou ter que ensinar as pessoas a falarem o termo. Repita comigo. Corretamente. Quiet, quitting. Quitting. Nossa, viu? A gente aprendeu depois da aula da Júlia aqui. Mandamos bem. Bom. Dá-lhe, Júlia. Quitting. E vamos só avisar a galera que a gente tá transmitindo agora, mas a gente tá no passado, né? Se tudo correu bem, o mundo não acabou. É gravado. É gravado hoje porque a gente já antecipou os atestados que a gente vai colocar. A gente vai ter atestado na semana que vem. Estaremos viajando de dia 10 ao dia 14. Isso aí. Daí, então você está acompanhando hoje aí, a gente não vai responder os teus questionamentos ao vivo, mas continue participando com a gente. As milhares de mensagens que chegam no chat. Nossa, cara, não dá tempo de responder todas, né, cara? Exato. Então... Mas, gente, hoje um tema muito legal, mas antes de tudo, se você já acompanha o podcast aqui, você já nos assiste semanalmente, não deixa o seu like, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação, porque isso ajuda a propagação orgânica no YouTube, né? E se você, claro, gosta a ponto de querer indicar, compartilhe com um amigo o link ali do vídeo, porque esse tema é muito interessante. Se você lembrar de alguém que possa estar vivenciando isso como gestor ou como pessoa, num movimento de demissão silenciosa, compartilhe com os amigos. E quem vai fazer a explicação técnico-científica... A gente já convidava faz tempo, estava na expectativa, hoje temos Ana com a gente. Isso aí, bem-vinda. Obrigada, né? Que seja a primeira de muitas vezes com a gente aqui. Ana. É isso aí, eu espero mais convites como esse aí. Não, então, passei aí semanas treinando para falar, né, o Quiet Quitting. Aí. Tá, olha só, consegui, hein? Vai ter rating. A Júlia vai ficar dando rating lá em cada pronúncia. Se a gente vai. É mais um anglicanismo que a gente traz aqui para o nosso podcast para valorizar a nossa cultura, né, nacional, claro. língua. E a gente também dá uma melhorada na pronúncia das palavras. Sempre importando modinhas dos Estados Unidos, né? Não, mas na verdade. Mas é globalização, né? É a globalização, mas eu acho assim, gente, é um movimento importante que começou recentemente. Não é algo novo, a gente sabe que esse movimento já acontece com outras nomenclaturas, mas teve, né, poucos meses atrás, um movimento forte aí, com Trend Topics, né? E eu acho que é importante a gente trazer aqui o conteúdo, explicando para as pessoas do que se trata, mas aqui, gente, é uma análise crítica e realmente... humanizado e espiritualizado. E é analítico, e crítico. Então a gente não vai só ficar aí na superfície de só identificar o movimento e o cenário, mas também trazer o nosso ponto de vista. Então, Ana, você quer, como convidada especial da casa, explicar o que é esse Quiet Quitting? Como especialista, né, no Quiet Quitting, ou se vocês não quiserem se perder aí no inglês, simplesmente demissão silenciosa. Apesar do termo, né, gente, como demissão silenciosa, que parece, não é a pessoa, não vou fazer nada para ser demitido. É pelo contrário. Então, assim, primeiro, né, trazendo um pouquinho da contextualização do que é o movimento. Então, ele é um movimento que, como o Márcio comentou, ele já acontece há muitas décadas, né, no ambiente de trabalho, mas que com outras nomenclaturas. E hoje ganhou uma força maior porque nós temos as redes sociais, esses movimentos se propagam, né, de uma forma muito rápida e ampla também, saindo de diversos países. Então, ganhando força, iniciou nos Estados Unidos, ganhando força na China, estamos vendo movimentos agora no Brasil também, né? Mas esse é um movimento que, lá nos Estados Unidos, um engenheiro lá de 24 anos resolveu lançar no TikTok a tendência, né, a trend do Quiet Quitting, né, que ele chamou assim, para trabalhar, tentar, a princípio, trazer um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Essa é uma proposta de forma mais ampla, né? Mas o que consiste?
O quiet quitting, que é a demissão silenciosa, ele fala em fazer somente aquilo que é o necessário, ou aquilo que eu sou contratado para fazer. Não necessariamente que eu esteja em busca de uma demissão, né? Não que eu queira uma demissão. Mas assim, eu vou somente entregar aquilo que eu sou pago para fazer, aquilo que está no meu escopo de trabalho, ou ainda aquilo que é compatível com o salário que eu ganho. Então, quer dizer que se eu ganho o mínimo, eu vou entregar somente o mínimo. Tá? Então, esse movimento ele vem ganhando força, a gente tem visto, né, na China também está aderindo, a gente vê China, Japão, que são referências aí de força de trabalho, né? De workaholics, né? Que os caras trabalham até morrer, né? Perfeito. Então, a gente tem visto, né? E tem vários fatores que a gente vai discutir aqui, né, ao longo do programa, que impacta, né, o que traz de benefícios que pode ser prejudicial à carreira, mas assim, de uma forma bem ampla, né, bem genérica, o movimento é esse, aonde primariamente ele preza ali por um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, tá? Mas a gente tem visto, né, hoje assim, então, quando a gente fala de tendência de aderir a uma trend, é quando eu tô lá no meu ambiente de trabalho, posto, mostro que eu tô numa rede social, mostro que eu tô fazendo qualquer outra coisa, esperando o tempo passar, porque eu entreguei aquilo que era, né, necessário somente. Isso ganha mais visibilidade, porque tudo é buzz hoje na internet, então as coisas correm mais rápido, né? Sim. Então esse é uma das questões. E outra questão interessante é falar também que se tem alguém assistindo aqui nunca ouviu falar desse diacho de quiet quitting, é porque realmente é um fenômeno localizado, né? Principalmente nas gerações mais novas, né, Adeudo? Então, acredito que sim, no sentido de buzz e de ativismo, né? Mais ativismo, que é a minha visão. Mas, sem dúvida nenhuma, essa lógica e a discussão sobre qual é a relação do trabalho com a vida, ou até que ponto eu me dedico, ou eu me desgasto, né, fazendo uma coisa para a qual eu não fui contratado para fazer. E eu acho que depois da pandemia, esse esquema ficou mais latente. Intensificou, né? Intensificou porque a gente começou a discutir mesmo o sentido do trabalho, né? Que a galera se viu, de repente, todo mundo em casa, uma situação de luto, a galera começou a repensar essas coisas todas, né? E eu não sei se foi só a geração nova, né? Porque já tem uma corrente de antitrabalho, que eu até acho que o termo é errado, porque não é antitrabalho, é anti-emprego, né? Assim, com os malefícios, talvez, do emprego exagerado e tal. Então, acho que o ativismo, na minha visão, ele tomou mais força agora. Legal, legal. Eu acho que, então, é uma análise, né? Que tomou força pelas reflexões geradas pela própria pandemia, né? Mundialmente, as pessoas repensaram o jeito de trabalhar, a relação com o trabalho, a relação com a família, o equilíbrio de vida. Viram pessoas queridas morrendo do lado ali de pandemia, de coronavírus lá, e a pessoa, puxa vida, qual é o sentido disso tudo que está acontecendo? Eu posso ser o próximo a morrer? Vou ter mais tempo com meus filhos? Vou ter mais tempo com a minha família? Né? Que se meu carro aí, gastei uma grana preta no meu carro, ele tá parado aí 6 meses na garagem. Então gerou um choque de reflexão, né? Ele vem mais vezes, né? Porque teve 11 de setembro, teve subprime, teve crise depois de mercado, agora vem pandemia. Então a gente está sofrendo choques sociais em curtos espaços de tempo, coisa que no passado não acontecia tão frequentemente. Então faz a galera refletir. E esse tipo de reflexão, né, de movimento, ele também, se a gente buscar na história, ele também é comum no pós-pandemia. Então, a gente fala que o hedonismo, ele aumenta no pós-pandemia. Então, a pessoa, ela busca ter mais prazer em tudo na vida. O trabalho, ela é uma grande fatia do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então, com certeza, isso reflete também. Então, quando eu paro e olho, vejo a situação que eu me encontro de vida, vejo a fugacidade da vida, né? O quanto o meu tempo passa rápido, eu paro para pensar, estou investindo o meu tempo. Não é meu tempo, é a minha vida que eu estou investindo aqui. É para isso que a gente traz a Ana Paula, para falar de fugacidade. É outro nível, hein, cara? Aumentou agora. Puxa, o repertório. Eu sou formada em letras, gente, né? Fica eu e o Edeildo aqui falando. Tem que vir uma mulher com esse repertório. Esse vocabulário aqui agora. Subir o nível do podcast. Mas ainda dentro de deixar todo mundo na mesma página, né? Vamos ser mais, assim, neutro. Depois a gente vem com opinião mais forte, mais ácida. Outra questão que ele vem num pacote, né? Não sei se vocês concordam, mas é um pacote de intensificação de burnout e dificuldade de saúde mental, principalmente pandemia, mas já existia antes, mas a pandemia potencializou.
um pacote de The Great Resignation, mais um termo americano para a gente incorporar, que é a grande resignação, que a gente já falou aqui, que são as pessoas pedindo demissão em grande escala. No Brasil, já ouvi um número agora, nesse ano, 2022, já foram mais de 6 milhões de pedidos de demissão, uma média de 500, 600 mil por mês, o que é quase o dobro da média histórica. Então, as pessoas estão pedindo mais demissão. Então, vem um pacotão aí, né, de burnout, saúde mental, Great Resignation e agora demissão silenciosa, né? Então, eu acho que, no fundo, as causas estão muito interrelacionadas. Concorda? Concordo, e assim, com certeza, né? Não dá para olhar de um âmbito só. E quando a gente fala do Great Resignation, né? Então, a gente estava falando de uma camada que tem condições hoje de pedir uma demissão, de ter outros propósitos na vida e conseguir bancar isso. E quando a gente fala do quit quitting, né, da demissão silenciosa, é justamente assim, eu preciso trabalhar, eu tenho meus boletos para pagar, então eu preciso continuar ali trabalhando, né? Então eu tento não ser pego, não ser demitido, mas também tentar equilibrar ou fazer o meu mínimo ali. Então eu percebo que são em camadas diferentes, porque uma camada eu consigo ter essa liberdade de pedir a demissão, e na outra não. Na outra eu vou tentar ter um equilíbrio porque eu preciso ainda do trabalho. Mas eu acho que ainda tem aí um perfil de que pode, digamos, se dar ao luxo, entre aspas, de fazer esse tipo de atitude. Porque você pode falar isso para algumas pessoas, de algum tipo de atividade, a pessoa vai achar um absurdo. Como assim? Como assim a gente vai fazer? É corpo mole isso, né? As pessoas podem confundir. Então, assim, eu ainda acho que é um pouco localizado. A gente vê a geração, né, Z muito forte, chegando no mercado de trabalho. Então, a geração Z no Brasil aí está com uns 20, 23 anos, né, está chegando no mercado de trabalho. Os millennials já estão aí, já é a geração da Ana, já tem 30, 35. A nossa já é X. Você não é baby boomer, né? Você é a X ainda, é novo. É geração X. Então, a geração Z está entrando, está sendo recebida muitas vezes pelos millennials, né? E aí eles vêm com um novo olhar para a vida. Uma das coisas que a gente vê claramente, que é muito evidente para a gente, é a foco na experiência e menos na propriedade. De ter um apartamento, ter um carro, eu prefiro andar de Uber, ter uma experiência boa de uma viagem. Então, eles vêm com valores já diferentes, o que é muito legal. Então, o que provoca o movimento realmente do quiet quitting é realmente interessante no sentido de reflexão, né? Como sociedade, como mundo do trabalho. Claro que daí a gente vai... Eu, pessoalmente, tenho algumas críticas, né? Mas aí eu acho que, como movimento, é interessante como provocação para fazer pensar daquele pessoa que antes era um workaholic, né? Que só via valor naquele trabalho excessivo. Então, ainda é um pouco glamuroso, né, Adildo? Nossa época, então, nem se fala, né? A pessoa está sempre ocupado. Sim. Sair tarde da empresa, sempre ocupado. E agenda cheia, isso representava um profissional com dedicação, com resultado, né? Isso, aos poucos, está se dissolvendo, o que é bom também, né? Eu tenho uma certa preocupação só por causa dos termos, cara. Eu acho que a gente vive, assim, uma desvalorização e uma falta de compromisso com a palavra trabalho e com o conceito de trabalho. Então, quando você pega lá o anti-work, né, que é o anti-trabalho, né, por isso que eu falei, ele não é anti-trabalho, ele é anti-emprego. Você pode decidir na vida não ter emprego, ou no seu emprego fazer só o necessário. Só que nós não conseguimos não trabalhar. Porque trabalhar, cara, eu tô com fome, levantei, fui até o fogão, fiz uma comida, eu trabalhei. Isso é trabalho, não é emprego. Então, a gente tá perdendo ao longo do tempo o conceito das palavras, dos termos mesmo. E isso é perigosíssimo. Então, quando eu vejo hoje a galera muito nessa vibe do anti-trabalho confundido com anti-emprego, isso é complicado, porque o emprego é a tua ocupação remunerada. Então você está ocupado em alguma coisa para ganhar uma grana para fazer outra coisa. Trabalho é a somatória de práticas produtivas, um esforço, inovativas, né? Em busca de um fim. Né? Então, qual é o fim que eu quero? Fazer a comida. Eu quero tomar um café. Eu quero construir alguma coisa. E na lógica do emprego, eu até concordo que tem essa discussão daí. Pô, o emprego é até onde eu vou, quanto que você me paga, a relação, se eu sou mais júnior, eu só tenho que fazer coisa de júnior, se eu sou sênior. Na lógica do emprego faz todo sentido. O meu ponto é que o ser humano, ele não nasceu para o emprego, minha visão, nem foi criado para o emprego. O ser humano nasceu para o trabalho.
A gente tem força produtiva. Para mim, o que não entra na cabeça é como é que eu posso lidar com a coisa que eu faço do tipo, vou fazer só o necessário. Em termos de trabalho, Sim. emprego, eu não tenho problema com isso. Então, assim, eu acho que o grande desafio é como que as pessoas saiam, como que a sociedade sai de um modelo construído para o emprego para um modelo construído do trabalho. E aí é mais complicado. Essa é uma discussão que a gente tem que ir mais espiritualizada, mais humanizada, mas né? eu acho- E essa tua, né, preocupação em relação aos termos, ela é bastante pertinente, porque quando a gente fala que esses movimentos eles ganham forças em redes sociais, como a gente viu no TikTok, é tudo muito superficial. Isso. Então, as canais pessoas que aderem, as gerações que estão ali no TikTok, né, que estão aderindo a esses movimentos, elas não vão para o conceito da coisa ou Não. entender. Ela simplesmente adere porque ela precisa participar, né, daquela tendência. É isso aí. E aí o que tem hoje, o que a psicologia social fala é que a gente vive algumas ilusões coletivas, cara. E a Perfeito. ilusão coletiva criada pela massa das mídias sociais, nessa galera mais jovem desavisada, isso pode ser um perigo. Por exemplo, um recorte de quiet quitting americano é quando você pega aqui no Brasil, velho, vamos falar a A verdade. realidade é outra, gente. Quantas totalmente pessoas diferente. podem falar isso? Exatamente. Né? Para quem que a gente está falando? Um mercado de trabalho extremamente Uhum. competitivo Só aqui, lá o cara ainda... Para Tipo assim, colorinho branco, né? o americano, mesmo que ele queira, fala, não vou fazer nada da vida. Ele vai ter uma vida melhor do que muitos brasileiros que têm que trabalhar ainda, né? Isso. Essa importação direta, né, É, das coisas. copiar, né? Essa cópia, né? E eu vejo interessante, assim, vamos tentar organizar nesse ponto aí, que são os extremos, né? Um extremo é uma tendência tóxica da gente se matar pelo trabalho. Né? Eu vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, né? Então a gente tem, assim, um extremo de que a pessoa, sim, vende a alma, né, para aquele negócio e o gestor suga a alma de canudinho do colaborador. E isso era glamourizado. Então, a geração X e o Baby Boomer, isso não só era aceitável, como era glamourizado. Sim. Ok. Agora a gente vem num outro extremo. As pessoas, pera lá. As pessoas abriram a janela do escritório assim, gente, tem vida lá fora. E aí começou a descobrir novos modelos de trabalho, o home office, o híbrido, descobrir o equilíbrio entre os saúde... Os freela da vida, que o cara possa fazer um freela enquanto eu tô no home office. E a transição de carreira, às vezes está numa área, não, eu quero outra área. E ela tinha medo, agora ela descobriu que às vezes ela pode migrar de área com mais segurança. Então, eu vejo a sociedade novamente buscando equilíbrio e indo para extremos. Né? Esse é o perigo. E aí a gente tem que cuidar agora para esse extremo que é o atual. O extremo atual é as pessoas confundirem, porque pegam rapidamente o termo, né, e de forma simplista assim analisar, confundir a demissão silenciosa da parte boa, que é um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com um corpo mole. É isso aí. As pessoas vão confundir isso, interpretando errado, e isso vai ter consequências para ela como profissional, né? Para a sociedade como um todo, para os como negócios, todo. para as empresas, e do nosso ponto de vista aqui do Work for Soul, que o trabalho ele não é um fardo que a gente tem que carregar, ele é um meio de evoluir, de crescer moralmente, espiritualmente, financeiramente. Então ela está restringindo o desenvolvimento pessoal para fazer o feijão com arroz, jogar com a tabela embaixo do braço, e ninguém vira um ser humano melhor fazendo só o básico. Perfeito, a gente vem bem nessa visão, assim, esse imediatismo que traz, né, não permite com que o profissional pense, ele não olha para a carreira e nem para o desenvolvimento pessoal, porque ao fazer isso ele está limitando o aprendizado, ele está limitando adquirir novas habilidades, e não pensa no desenvolvimento da carreira, né, como que vai ser daqui aos anos, quando eu entro num trabalho ou quando eu faço qualquer movimento de emprego, eu estou pensando em algo melhor, eu estou pensando em evoluir de alguma forma. Quando você olha o emprego como mal necessário, né? Tipo assim, eu vou ter que continuar fazendo isso aqui, só o mínimo aqui, porque eu tenho que pagar as contas que eu quero fazer outras coisas. Eu falei aqui, vou referenciar de novo, cara. Eu assisti uma série louco, esperando a segunda temporada, que é Ruptura, na Apple TV. Cara, é maravilhoso. Foi das séries que eu vi, as últimas, é a que mais explodiu a cabeça. Né? Não fazer só não vou dar spoiler, mas já falei aqui também, né? Eles inventam a ruptura, que é um chip que você coloca na sua cabeça, que quando você vai trabalhar, a tua persona que trabalha, não lembra da pessoa de fora. E a pessoa de fora não lembra da de dentro. Então você meio que nasce de novo, zera a tua mente, e você usa uma parte do seu tempo para esse mal necessário que é o emprego.
e você só vive o lado de cá, entendeu? Tipo, imagine que você esquecesse, Ana, todo o teu tempo de select que você está trabalhando aqui. Você só vive com a parte de fora. E você vende umas horas para lá estar fazendo um emprego para você ter o salário no final do mês. Me parece muito isso. E a série toca nesses pontos, assim. Qual que é a relação? E aí é legal porque daí quem tá dentro, que nasceu dentro, fala, cara, mas como é que é a vida lá fora? Começa uma rebelião da galera de dentro. Cara, é muito dos insiders, né? Então, acho que essa discussão de se o emprego faz parte da minha vida ou se ele é um mal necessário para que eu pague minhas contas, é isso que tá em voga na discussão, né? Isso, e eu acho que é justamente essa correlação de que para ter felicidade e qualidade de vida, o trabalho tem que ser reduzido. Então, olha que interessante, né? A correlação que as pessoas fizeram. Então, para eu conseguir viver bem, eu tenho que só fazer o básico do job description, do que está no escopo do meu trabalho. Eu tenho que sair 6 horas e esquecer, desligar o celular. Não posso, tenho que me desconectar e trabalhar só o mínimo, porque aí eu vou ter qualidade de vida. Será? Então, a gente está correlacionando qualidade de trabalho com quantidade de trabalho. A gente está trazendo o trabalho para esse lado do fardo, né? Então, a interpretação, talvez seja esse extremo, né, que precisa voltar para o equilíbrio. A interpretação que as pessoas estão fazendo, talvez não esteja reconectando ela com o trabalho. O pessoal, a gente já está falando meio atrasado, né, mas já teve muita discussão a respeito do termo. Assim, nós somos disruptivos. Eu gosto, a gente lançou um podcast quando... Eu acho legal, tem o Simon Sinek fala que seja sempre o último a falar. É uma boa, porque depois vamos incorporar isso. Já ouvimos as diferentes opiniões, ouviu, né? Já refletiu, já pode entender. É muito legal. Boa Seja linha. o último a falar. Boa linha, porque daí a gente lançou podcast. Você podcast. foge do clickbait, você foge e você entende um pouco mais a fundo o termo. A gente lançou podcast quando já tinha 3 milhões de podcasts, mas nós somos um dos últimos com uma visão diferente. Agora, já falaram muito de dimensão silenciosa, nós estamos trazendo algo mais aprofundado. Sim, a gente está com um projeto disruptivo, a gente vai montar uma biblioteca. A gente consegue falar com mais profundidade sobre os assuntos e a chance de falar besteira é menor. É menor, claro. Você já ouviu, né? Vamos aprofundar, então? Vamos aprofundar? E falando em profundidade, o que eu queria puxar agora aqui? É o seguinte. Essa geração que está chegando no mercado de trabalho, a geração Z, é fenomenal. É uma meninada com cabeça digital, para frente, pessoal engajado, com valores já mais equilibrados em relação a experiência de vida, propósito. O pessoal já vem, é nativo, já está no chip da meninada o propósito. Nós, nas outras gerações, a gente precisa ainda resgatar, pensar no propósito. Eles já trazem nativamente essa questão. Mas, gente, olha só. Por outro lado, puxa vida, né? Essa questão de ser quiet que me incomoda. Por que silencioso? Aí eu quero fazer uma crítica a um perfil dessa geração. A Júlia, que é da geração, já me olhou, já virou lá. Depois você vai vir aqui, Júlia, tá? Porque você é dessa geração aí. Que é a capacidade das soft skills, desenvolvimento de soft skills. É a capacidade de você conseguir ter essa clareza relacional, chegar no teu gestor e falar, olha, eu preciso, para ter a minha cabeça boa, para entregar qualidade no meu trabalho, eu preciso ter os meus limites. O meu limite é esse horário, meu limite é não ficar respondendo e-mail meia-noite, o meu limite é não assumir mais coisas do que eu dou conta, porque eu vou ter um burnout aqui, eu vou ter um estresse, uma depressão, vou ter... Então, conversa, a capacidade de poder expressar essas emoções, o que eu estou sentindo, e ter clareza, não precisa ser silencioso. Então, em que pese toda a beleza dessa nova geração, existe um gap de necessidade de desenvolvimento dessas soft skills relacionais, em especial na clareza de transmitir as necessidades, né? A gente já teve aqui a CNV, né? Comunicação não violenta, e saber assim quais são as minhas necessidades e eu declarar isso e ter acordos explícitos com as lideranças. Olha, se coloque. Então, assim, talvez a forma que essa geração achou para manifestar essa necessidade de uma busca por um equilíbrio, sendo silenciosa, não é o melhor caminho. O que vocês acham? E é engraçado que ela é bastante contraditória também, né? Porque ao mesmo tempo em que as empresas estão muito mais abertas a atender as necessidades dos profissionais em questão de hora, de home office, de benefícios mesmo que tem buscado, né? Para trazer esse equilíbrio.
Então fica bastante contraditório, porque eu acho que nunca na história, né, a gente teve esse momento em que as empresas estão tão abertas a se adequarem, né? Total. Para atender essa geração, para atender as necessidades dos profissionais. Mas você tem visto isso nos RHs? Então, eu vejo que esse lado de ativismo, ele tem tomado uma força maior por conta das redes sociais agora. Ou seja, é muito mais fácil gerar o buzz do que no passado não era. Então, eu acho que não é tão quiet assim na força do coletivo. O problema é o individual. E hoje, assim, quando a gente fala muito do que se propaga na sociedade em termos de ilusões coletivas, está muito na força do coletivo e não no individual. A gente tem perdido a questão individual, que é um perigo pra gente, porque tá ficando tudo muito igual, todo mundo trend, pasteurizado. Mas essa questão, assim, quando a gente fala do quiet, ele é da empresa para dentro, né? Porque ele tá nas redes sociais, ele tá nos movimentos. É até engraçado ver que surgiu lá no TikTok, que não é um ambiente de trabalho, não é onde as pessoas normalmente falam de trabalho, né? Mas da empresa para dentro é onde falta esse relacional. Chegar para minha gestão e conversar, ter essa liberdade de expressar, de trazer os meus limites. Então ele vem em movimentos que para mim, assim, ao meu ver, são muito mais tendências que eu preciso aderir, sem pensar, né, dessa forma mesmo imediatista, sem pensar nas consequências, do que, de fato, eu tentar resolver a situação, chegar com o meu gestor, conversar, tentar buscar formas. Inclusive, tem algumas pessoas, né, falando que a própria tradução para demissão silenciosa, e que, na verdade, seria uma resistência ou uma desistência e não uma demissão. Né? Vem talvez de pessoas que estão descontentes com as pessoas que estão pensando isso e colocaram já meio que uma tradução pode ser com, sabe, segundo as intenções aí. Pode ser. No sentido do cara querer se demitir, né? O que a gente sabe que não é esse o ponto. Não né? Mas eu achei que era, quando eu vi a primeira vez um tempo atrás, eu achei que era. Eu relacionei ao que a gente já conhece, que é a pessoa fazendo corpo mole para ser demitida. Né? Esperar ser demitido. E que não é a proposta, né? Não é a proposta, mas olha só como tudo isso, nessa confusão de vozes superficiais e de tendências, causa uma bagunça social, cara. Causa um problema. Porque, vamos lá, voltando naquele ponto que eu acredito que nós não fomos criados para o emprego, mas para o trabalho, sim. A gente só chegou até aqui porque o ser humano, ele tem uma capacidade produtiva e evolutiva. O ser humano não fica contente com coisa só necessária. Concorda? A gente não fica contente só com o necessário. Em termos de força produtiva, de ânima do ser humano. Você fez um negocinho e falou, pô, que legal. Pô. O próximo que você fizer vai estar melhor. E o próximo vai estar um pouquinho melhor ainda. Daí você vai descobrir que tem uma ferramenta para fazer esse aqui que melhora, que poupa tempo e que você pode... Foi assim na história da humanidade. É natural do ser humano, natural, né? Buscar essa evolução, sempre querer ser melhor. Né? Então a gente vai contra um padrão humano nisso. De evolução. E tem que ter cuidado, de evolução. A gente vai evoluir, né? E eu penso que se isso frustra a empresa, frustra o gestor que está ali, como que não vai frustrar o profissional que está nesse movimento, que está fazendo isso? Porque eu penso que por um momento ele consegue fazer isso, mas a pessoa mesmo, né, para ela não vai ver a evolução no trabalho, para onde eu estou indo, afinal, o que eu estou fazendo aqui? Ainda mais que se a questão é essa, eu preciso fazer valer, né, as horas da minha vida. Poxa, por que não fazer aquilo que eu estou agora me empenhando, que é aqui o meu trabalho? E é engraçado, né, que ele está muito relacionado a ter horas também, porque fica aquela questão, eu não vou trabalhar, ter horas excedentes, porque tem-se o conceito de que para que eu cresça, para que eu consiga, né, evoluir, eu preciso também me dedicar mais tempo. Mas daí a gente tem que olhar para a produtividade, que é onde eu consigo também fazer melhor dentro do horário que eu tenho estabelecido. Sim. Senão teria um desencontro, né? Por que a gente propõe esse período de trabalho se ele não é suficiente? Aí que vem, mas fazer o básico, entre aspas, não, vou fazer só o básico, não vou ficar matando de trabalhar. O que é esse básico? Porque esse básico pode ser em quantidade, pode ser em dedicação, em profundidade. O que é um básico? O pessoal, a gente trabalha com software aqui. O que é o básico para o desenvolvedor? Ele vai entregar um negócio mais ou menos, ou vai entregar menos código, ou um código bugado? Qualidade ou quantidade, né? É muito difícil isso, porque tem pessoas que, por exemplo, preferem trabalhar de uma forma mais estruturada. Vou fazer um projeto em que está tudo detalhado, o escopo, cada etapa, cada milestone, prazos. Aí, o perfil no DISC lá da conformidade, você vai ficar mais confortável e gosta. Outros são dominância do DISC. O cara quer meta, quer objetivo. Então, assim,
o básico para cada indivíduo é diferente. É isso que eu tava falando, não é trend, cara. A gente tá saindo da beleza humana, que é você entender que cada ser humano é único na tua relação, e eu sempre fico preocupado com tendência e trend e buzz. Sim, tem que ficar preocupado mesmo. Porque a galera vai na... Distorce, né? Mas eu fui olhar o TikTok e fui entender um pouquinho, né? Nem tem o TikTok. Lá. Eu tenho mais pouquinhos assim, seguidores. E o que é engraçado, é que as pessoas que aderiram ao movimento, né? E assim, o movimento ele propõe algo e que eu vi que tá muito contraditório quando você olha para as pessoas que estão lá filmando. Então tá a pessoa sentada, tipo, coloca lá o termo, né? Relaciona o termo, mas ela tá lá, tipo, eu tô matando o meu tempo. E é literalmente isso. Então tá na rede social, tá sentado sem fazer nada, tá com aquela cara de tô de saco cheio de estar aqui. E é bem isso que demonstra nas redes. Então não tá, ó, entreguei, tenho aqui meu trabalho ou cumpri as minhas horas. Não, tá mostrando um corpo mole mesmo. Então eu tô aqui agora, olha só, na rede social, eu tô lendo, tô fazendo qualquer outra coisa que não é o meu trabalho. E aí fica bem, não é para passar o tempo. Mostrando isso como uma vantagem. Como se fosse uma vantagem. É aí que é bem perigoso, né? E aí, podemos entrar no momento crítica ácida? A Thay podia fazer uma vinheta. Crítica ácida. Como é que é? Fala aí. Agora. Tô bonitinho, hein? Crítica ácida. Porque a gente tem uma proposta sempre construtiva aqui, né, Adildo? Humanizado, especializado. Sempre. Nós somos humanos, falíveis, né? Temos nossos defeitos. Momento crítica ácida. Nós reconhecemos até agora, aqui nesse episódio, né, tudo de bom desse movimento que pode ser extraído. Para quem entrou agora, né, quem rolou o vídeo no YouTube lá, só entrou agora, né, enaltecemos tudo de bom desse movimento da demissão silenciosa que pode ser extraído. E tem um que talvez a gente não citou, que para mim é o mais legal de todos, que é ir contra o outro movimento, que é o movimento, cara, do... trabalha enquanto eles dormem, rode, você vai conquistar o mundo e só você é os coach louco aí. Eu acho que tem muita conexão com a nossa proposta aqui do Work for Soul. Mas, crítica ácida. Vamos lá. Agora vai ficar legal. E depois tem que recortar só esse áudiozinho e colocar a vinheta. Tem um corte. Recorta, já faz a vinheta que tá perfeito. Olha, tá bom. A gente tem obrigação de falar aqui que nós tivemos uma geração de baby boomers, principalmente, que construiu as estruturas muito fortemente da sociedade que a gente tem hoje. Era aquela geração que ralou e que veio, tinha tudo por fazer, né? A gente vê assim, poxa vida, gente, vamos olhar a evolução em 50 anos. Cara, se for falar de gerações, 200 anos, cara, fizeram ferrovia, estrada. Pô, o ser humano demorou centenas de anos para começar a caçar com arco e flecha. Centenas e centenas. Mas dentro desse mapeamento de gerações, se a gente for falar só do baby boomers, é o pessoal que ralou, as mulheres que tiveram que ralar para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Então, assim, ó, é pessoal que entrou no mato com um facão para abrir a trincheira, para realmente abrir espaço, né? E é ralar um bico no balcão, aquele esforço, né? Tinha tudo por fazer. Chega às gerações mais recentes, nós temos um relativo conforto social. Está pronto. As coisas estão relativamente prontas, não é? Então, assim, a gente tem um nível de conforto de ter no celular, um mundo no celular, pelo desenvolvimento dos chips, da tecnologia, do processamento, do software, mas está o mundo aqui hoje disponível na mão dessa geração. Computador, controle remoto, qualidade de vida, né? Em níveis sociais menos abastados, a gente tem uma evolução mundial de redução da fome, né? Então a gente vê em todos os níveis uma melhoria geral da sociedade, em que pese que muitas vezes isso não aparece, né? Porque às vezes parece que a sociedade está piorando, a gente está evoluindo, né? E aí chega essa geração, que é a geração Danone, é a geração que, ai filho, você é campeão, você pode, sei o quê. E aí o pessoal já chega, muitas vezes, sem estar com couro curtido. Sabe aquela cor do couro curtido? Então, assim, essa geração, muitas vezes, mal começou a trabalhar, 20, 23 anos, e aí tá falando agora em fazer o básico. E nem aprendeu o que é o básico. Então, assim, crítica ácida. Ninguém pega esse recorte para depois ficar fazendo bullying comigo. A Júlia vai fazer um corte e depois vai me detonar nas redes sociais. Mas, gente, vamos fazer a nossa jornada, vamos escrever a nossa história para te dar o luxo de dizer, não, agora eu
tenho o direito também de equilibrar minha vida, porque eu ralei tanto, agora eu preciso de equilíbrio de vida. Porque essa geração, às vezes, não teve nem a chance de ter burnout. E nem deu tempo. Então, eu acho que precisa uma análise crítica. E a gente não está aqui para ficar também só falando na superfície. Cabe essa análise um pouco mais crítica ácida, não acha? Então, eu acho que sim. Eu discordo em uma coisa que você falou antes, que eu acho que é aí que está o problema. Eu acho que ao longo do tempo o propósito foi ficando vazio. Eu não concordo que a galera mais nova tem propósito já de cara. Eu vejo assim, ó, teve uma geração baby boomer que ela trabalhou pelo sustento, pela necessidade. Então, historicamente, principalmente no Brasil, a própria divisão de baby boomer, millennials e tal, não encaixa muito no Brasil. O Brasil é mais X e YZ, né? Que é tipo, o X é aquela galerinha que trabalhou por sustento. Meu pai, por exemplo, cara, meu pai não podia se dar o luxo de nada menos que não encher a despensa pro mês. Essa era a lógica, era esse o padrão. E tinha esse, não era nem propósito, era ocupação mesmo, ele era ocupado. Então, assim, se o posto de gasolina pagasse mais, ele ia lá. Se a padaria pagasse mais, ele ia lá, porque ele precisava da grana para pagar as contas. Essa geração, para mim, é a geração da ocupação. A minha geração já é uma geração de profissão. E aí a gente já começou a deixar de focar na vida e começou a focar na carreira. Porque daí a gente já não era mais trabalhador, a gente era economista, pedagogo, engenheiro, tal. E para mim foi a minha geração que meio que desvirtuou isso, tá? O recorte é bem meu aqui. Mas eu acho que essa geração perdeu o contato do significado do trabalho, porque a gente começou a escolher carreiras não pela vocação, mas por aquilo que daria mais grana, sim, que elevaria a sua condição social. Então, invariavelmente, a minha geração, todo mundo na mesma idade tem mais patrimônio e renda que os pais tinham. Começou a ter acessos a bens de consumo. Foi a gente que se perdeu no workaholismo aí, que não ficava. E daí essa geração nova, que é a geração do meu filho, talvez, essa é uma geração que está olhando para mim e falando assim, eu não quero a vida do meu pai. Porque a vida do meu pai, ele trabalhou que nem um louco, mas ele não estava no meu aniversário. Ele não ia jogar bola comigo lá na pracinha. Por conta disso, entendeu? E essa geração nova, eu não sei se propósito no trabalho, se elas estão conseguindo encaixar, porque elas estão ainda na lógica do emprego. E daí, cara, você não vai descobrir propósito só no emprego. Então, acho que essa geração já busca uma ocupação com negócios e empresas que têm conexão com seus valores, com seus propósitos? Eu acho que é muito pouco, Márcio. Mas já é mais que a geração anterior. Eu acho que é banalizado para essa geração a questão de propósito, eu sabe? Da mesma forma que a gente olha, assim, né, que é tudo tão... Se você é da geração mais atual, se desinscreva no canal aqui, que só tá detonando. Claro, é o nosso olhando, recorte. Claro, todo mundo pode participar. Eu penso assim, porque é algo que é banalizado e ao mesmo tempo que eu quero ter um propósito, mas eu também não me empenho, eu não me dedico a construir isso, a conseguir fazer isso, né? Então, a questão de lidar com frustração mesmo, tá? É algo que a gente vem acompanhando nas gerações. E no trabalho, se a gente pega, né, o Márcio veio contextualizando aqui lá dos baby boomers, a gente vinha de relações trabalhistas que eram autoritárias. Totalmente autoritárias. Exatamente. Então, assim, existia pouco espaço, né? A hierarquia estava bem definida, existia pouco espaço para opinião, para compartilhamento. Hoje o cenário é outro. Então, eu acho que a gente tem um momento muito mais favorável para eu conseguir trazer ideias, para eu conseguir expor as minhas necessidades, para eu conseguir compartilhar, trazer meu propósito, tentar alinhar. Então, quando eu falo que eu acho que está banalizada essa questão de propósito para essa geração, porque eu acho assim, fala do propósito, busco o propósito, mas não quero fazer o propósito. Não quero trabalhar para isso. Então, na minha visão... Eles confundem, na minha visão, propósito com desejo. Assim, é desejo, entendeu? Porque o desejo é aquilo que vem, cara, bem do estômago aí, do umbigo, que é poder, fama, dinheiro, um monte de grana para poder fazer o que quiser. Pelo menos na mídia social, essa é o trend. É a galerinha que, cara, fica milionário da noite pro dia e passa a vida de boa. Mas aí tem uma diferença, porque a geração anterior também tinha essa ambição de grana e poder, mas ralando trabalhar demais. E agora a nova geração, ela quer a mesma coisa, só que quer lançar um produto, um infoproduto na internet, em 45 dias de lançamento ela vai ficar trilhardário, não é isso? Então, mas eu acho que a gente deixou esse legado, a geração do meio deixou o legado do tipo assim, cara,
se você te seguir a fórmula aqui que eu vou te colocar, dessa carreira, fazer assim, você vai ser poderoso, famoso e milionário. O problema é que não rola isso. É por isso que eu acho que uma coisa boa do Quiet Quitting é você ir contra esse movimento de gurus que dizem que, cara, se você tiver os desejos de fazer o certinho, você vai ser rico, milionário. Não é, porque o mundo é injusto e é contingente. Então, assim, não é a mesma fórmula para todo mundo. Não tem almoço grátis. Não tem, cara. E a pessoa busca isso. E o preço do almoço varia de pessoa para pessoa. Então não é uma única forma. Então, nossa linha de opinião, a gente está falando aqui realmente de uma questão de que não mudou muitas vezes os anseios em relação... Para uma boa parte das pessoas, não mudou a busca pela grana, né? Mas eu vejo que, por outra parte, eu vejo algumas pessoas já readequando o estilo de vida para que tudo bem, então se eu não vou fazer a mais do que é o proposto, eu me disponho talvez também a não ter uma promoção, porque quem vai se destacar? Não precisa ficar até meia-noite na empresa, mas é quem entrega mais. É isso aí. Não precisa ralar, não precisa abandonar a vida pessoal, não precisa ficar doente, mas você pode produzir mais e melhor, mantendo qualidade de vida e ir além do teu escopo, e essa pessoa que vai crescer. E aí a pessoa diz, não, mas eu não quero. Nem aquele exemplo que você deu aquela vez. O cara tá lá como operador de máquina, tá ganhando bem. Eu não quero ser líder, eu não quero ser coordenador. Eu adequo minha qualidade de vida e meu estilo de vida, financeiramente falando, para ter menos. Então, por um lado, pode ser isso também. Né? Mas será que existe realmente essa consciência de quando eu vou aderir a esse movimento, vou entregar aqui? Pois é. Porque a gente está numa sociedade que ela é meritocracia pura, né? Então eu preciso mostrar, fazer mais, seja dentro dessas horas que eu estou estabelecendo aqui, eu preciso ter destaque para conseguir, para ser visto, gente, né? Mas isso eu acho que tem que quebrar isso. Tem que quebrar isso de que a pessoa só vai crescer se ela ralar e for workaholic e ficar até a meia-noite no escritório. Gente, joga dentro das 4 linhas, entrega mais. Concordo, trabalha até às 6, né, Ana? Não precisa. Cumpre o horário, faz o melhor ali dentro disso. É o que a gente fala aqui, né? Aqui na Select a gente fala, gente, vai ver teu filho, vai com a tua família, vai fazer teu exercício físico, vai para tua terapia. A gente tem convênio com psicóloga para saúde mental. Então, assim, mas vamos trabalhar de forma organizada, de forma sistêmica, vamos dar atenção ao cliente, vamos trabalhar em equipe, né? Então, tem como desmistificar a quantidade de horas com qualidade. Você pode trabalhar bem, pode crescer, só que daí a pessoa confunde, porque ela vem por demissão silenciosa, não, vou fazer só o feijão com arroz, fugir um pouquinho que eu já não faço mais. Aí passa uma imagem para a liderança de desleixo. Passa uma imagem errada. De desinteresse, né? O vínculo que eu faço sempre com isso a gente sempre fala aqui, do trabalho vocacionado. Porque uma pessoa que tem vocação naquilo que faz, jamais passa pela cabeça dela ser um quiet quitter. Exatamente. Exemplo, né? Você pega, imagine 11 de setembro. Cara, os caras entraram na torre que tava para cair. Bombeiros, né? Bombeiro, cara. Então imagine horário. Então imagine que o bombeiro tá apagando a fogo na tua casa 18 horas. Desculpa, 18 horas. Peraí, agora não deu. Se vira aí, cadê o resto da galera do próximo turno? Porque deu. Você não vê essas pessoas fazendo isso. O cara da reserva se apresentou para fazer, para poder fazer. Eu assisti aquele filme lá das 13 vidas, daquela galerinha que tava presa lá na caverna também. Cara, que filme maravilhoso, porque se eles seguissem o que tava e o que é o padrão, todo mundo tinha morrido lá. Aí eles falaram, cara, tem uma possibilidade, inclusive nem sabemos se é ético fazer isso, que era sedar os meninos para poder fazer. Cara, não tem outra alternativa? Vamos fazer, bicho, é isso. E os caras, eles não perguntam. Qual que é o filme? Cara. 13 Vidas, que conta a história real lá do resgate daquele time de futebol de meninos que ficou preso numa caverna na Tailândia. Cara, ele foi lá, velho, os caras, os mergulhadores, melhor não mergulhar agora porque tá muito perigoso. Falaram, então tá bom, o pessoal aí, segurança do trabalho, diz que não pode entrar porque não vamos, perigoso. Eles entraram, cara, assim, esse é o contrário total, que é tipo assim, essa é minha vocação, e eu vou fazer ela. Tem a questão de objetivo, né, porque assim, eles tinham um objetivo que era salvar os meninos lá, e daí quantas vezes no trabalho você tá fazendo só a sua partezinha também e não olha pro objetivo. Olha, esse ponto eu acho que a gente devia puxar mais fiozinho aí. Por quê? Porque, gente, tudo na vida é escolha, e toda escolha é uma renúncia. Então, se você está lá, num momento, num negócio, num trabalho, que talvez não esteja
representando para você os teus valores, tudo, você pode ou ir na demissão silenciosa, quer saber, gente, vou fazer só o meu, e larga a mão, vou fazer só o básico aqui. Ou você pode dizer, não, eu vou perseguir minha paixão, eu vou sair daqui e vou ir para o meu propósito. Vou ganhar menos para trabalhar num lugar onde eu não seja um quiet quitter. E que eu exercite minha vocação. Outra alternativa é, vou me apaixonar pelo que eu já faço. Não precisa sair do que faz. Se apaixona pelo que você faz. E aí você vai aprender a ver o propósito naquilo que você faz. Que todo trabalho entrega valor para alguém, para a sociedade, para o próximo. Então, se ele resgatar a essência do valor do trabalho dele, ele vai se reapaixonar e ele não vai estar preocupado se bater o horário, porque ele vai ter qualidade de vida trabalhando na quantidade que for. Porque quem ama o que faz, né, Adaildo e Ana, não vê o tempo passar. Os relatos são de assim, ó. Tempo, né? Eu não preciso, tipo assim, estão me pagando para fazer o que eu gosto. Eu estou realizado. Então, se claro que nem todo mundo consegue isso, né? Claro, mas aí tem outras alternativas. Né? Mas se você está numa empresa, mesmo que não seja algo da tua vocação, mas se aquilo serve para que você tire dinheiro de lá para sustentar a tua vocação, aquilo lá é digno. Com certeza. Como é que você vai tratar aquilo com desdém, né? De alguma forma de desdém, sendo que aquilo está impactando positivo aquilo que você é apaixonado por fazer, cara. E tem isso, tem um outro ponto que eu também acho que é legal a gente discutir, que é, eu vou ser um quiet quitter aqui. Cara, você combinou com os colegas também? Porque às vezes você pode deixar a gente na mão. Com certeza. Cara, a gente joga em time hoje. O menos que você faz vai impactar em alguém. Né? Então, assim, tem que combinar com o time. Vamos ser todo mundo, então? Beleza, vamos ser todo mundo, porque senão é injusto. E isso é muito importante, porque o trabalho hoje está tendendo cada vez mais a ser mais colaborativo do que competitivo, né? Tanto entre o time da empresa, como também até no mercado, entre as empresas também, né? Às vezes é melhor me juntar com outra empresa para ser mais colaborativo do que querer matar o concorrente, né? E nesse ponto, fica sempre uma subjetividade do que é o básico. O que está na minha descrição de cargo? Tem que fazer tal atividade. Ok, mas isso é sempre subjetivo. Então, vou me limitar ao que está na minha descrição do meu trabalho. Vírgula, porque nunca vou saber até que ponto a especificação daquilo vai estar tão detalhada a ponto de dizer, não, está exatamente cada linha do que eu tenho que fazer. Geralmente, job description, ele vem mais amplo. Sim. E aí, se você corre o risco de andar sempre na linha, você vai estar prejudicando a pessoa do teu lado, que tem sempre o encadeamento das ações, né? O designer que vai fazer para o marketing entrega para o comercial entrega para o closer lá, que vai falar com o cliente devolve, e nessa cadeia, imagina essa cadeia, todo mundo só faz, não, peraí, eu não sei se essa arte aqui está no meu job description, não, entregar para o comercial, não sei se está no meu job description, você fica sempre jogando com um manual, com a regra embaixo do braço, eu não consigo ver isso como construtivo, eu não consigo olhar para um cliente e dizer para ele, não, vou te vender, né, no nosso comercial, Ana, nossa rede de vendas aqui. Você vai ter segurança para vender para um cliente o sistema, sabendo que o time todo é quiet quitter? Jamais. Como é que você vai defender, né? Aí o que você trabalha, aí eu acho que tem o lado, talvez, quase como uma sabotagem, caso eu não acredite no valor que a empresa tem na sociedade. Com certeza. Assim, se eu trabalho numa empresa que eu não acredito, que daí eu acho que se o meu chefe é um abusador, um assediador, aí para mim isso é uma sabotagem. Agora eu acho injusto se você trabalha numa empresa onde, cara, a gente sabe o que custa para o empreendedor brasileiro hoje, né? Já eu li um texto legal, não lembro qual empresário falou assim, cara, fala mal de empresário, beleza, contrata a gente então, cara, paga fundo de garantia, paga a folha de pagamento todo mês, discute com o governo que muda as leis todo dia, toda noite e tal. Se você nunca foi, né, não reclame de quem é enquanto você não saber como. Então eu acho que tem um lado de ativismo mais sabotador, que daí se for assim, eu falo, beleza, você está cumprindo um papel de sabotagem aqui. Mas a proposta inicial, se você for lá nos Estados Unidos, né, pesquisar, ela vem com esse papel de sabotar mesmo as empresas que vêm nessa característica de explorar. Só que daí, quando ele viraliza, aí chega nesses extremos que a gente está conversando aqui, que é simplesmente eu não enxergar, não ter um objetivo em comum, não me preocupar com o meu time, com a minha equipe, né, não, simplesmente vou aderir. É interessante isso, porque são realidades muito diferentes, né? Porque realmente tem empresas que têm esse perfil e as pessoas sentiram necessidade de se manifestar de forma mais, digamos assim, incisiva
em termos de boicote, para dar uma sacudida. Nesse né? sentido. Eu acho que foi mais nessa Foi o que linha. aconteceu lá Ativismo. com a história com a Alibaba, né? Então, foi imposto que fosse trabalhado de segunda a sábado, 6 dias por semana, das 9 às 21. Sério? E aí a 12 equipe horas? falou, na China, 12 os horas caras são... na China. E aí, Eu gostei dessa ideia aí. em grupo aderiram ao movimento. Que legal, vamos lá, galera. Conhece o movimento? Então, time. Mas são realidades diferentes. Quando você... Toda generalização, né? Toda generalização, ela encai em erros graves, né? isso aí. Qualquer Sim. coisa, gente, tem 5 pessoas. Você generalizou a 5, já é difícil. Já deu errado. Imagina generalizar uma geração inteira. Pois né? é. Então, é muito difícil, mas eu acho que a mensagem tem que ser sempre no sentido das pessoas terem um senso crítico, de ver o que está acontecendo e verticalizar a sua análise. Não ficar replicando algum movimento como replica dancinha lá no TikTok, sem saber os porquês. Mas, ao meu ver, é o que está acontecendo quando você olha, porque muitas pessoas não entenderam o objetivo do movimento, não entenderam o que é o movimento, simplesmente, vou aderir, vou aqui procrastinar também, vou aqui fazer o meu corpo mole, e não se preocupa com consequências daquilo. Eu acho uma boa dica é a pessoa assistir o Work for Soul. Legal, aí... Se você é a geração que está querendo ser um quitter e está pensando que precisa equilibrar a vida, qualidade de vida, está ficando num burnout, ou está com estresse, está com depressão, não está encontrando sentido no trabalho, né? A nossa proposta aqui toda semana é trazer conteúdos de valor para você repensar, e a gente fala além do headcount, né? A gente coloca justamente... Achar sentido no trabalho, né? Como o Adildo fala muito da vocação, né? A questão da vocação ela é muito bonita, porque quando a pessoa descobre, né, aquilo que realmente ela faz diferença no mundo e que ela entrega de valor, é tão bonito isso. Né? Então, eu acho que espremendo esse movimento, ele é muito interessante em fazer essa provocação. Gente, vamos olhar para fora e vamos ver o que você está entregando para o mundo com o teu trabalho, o que ele está te fazendo se desenvolver, equilibra a tua vida de forma que você não seja um robozinho lá, né? E quando você estiver submetido a um ambiente tóxico, uma liderança, né, comando-controle, se coloque. Tenha a inteligência emocional de chegar no gestor e falar, olha, eu não concordo com isso. Essas são as pessoas que mais têm valor, né? Então a gente não contradiz o líder, né, Adildo? Acha que, nossa, se eu falar uma coisa contra a ideia do líder, a pessoa vai, né, ficar brava comigo. Não, a gente valoriza quem traz mais para esse lado, né? Quem é ali, mais se bem que lembra assim, que a gente teve a gente até tá esperando o Martinelli voltar aqui outro dia para a gente conversar com ele de novo. O papo foi muito bom lá naquele dia que ele veio falar sobre liderança tóxica, lembra? E ele falou que na experiência dele é comprovado que tem muito menos liderança tóxica do que a galera fala. Que a maior parte dos líderes estão buscando se desenvolver, estão buscando ajudar, entrar no novo contexto, né? Mas então, muitas vezes a pessoa, a posição que a pessoa se coloca também na empresa, né? Ela não se sente ali no direito de questionar, no direito de falar, e se coloca nessa posição de vítima, que é algo que a gente vê muito também, né? Eles contra nós, estão me explorando, estão me sugando e eu não tenho, né, a minha devida valorização. Então a gente tem que olhar para isso também, porque eu acho que também é algo que impacta muito da visão que eu como empregado tenho, né, do profissional como empregado. E acho que quando uma pessoa decide, né, eu vou aderir ao movimento, né, agora eu vou ser um quiet quitter, né? Estamos aqui treinando, né, para falar. Pronúncia até mais uns 5 episódios a gente sabe falar corretamente. Vamos às considerações finais? Posso puxar aí? Puxe. Bom, eu vi esse movimento com bastante curiosidade assim, no começo. Acho que a essência é interessante. São provocações como essas que fazem a gente repensar algumas coisas em um nível mais amplo, né? Só acho que muitas vezes a forma está errada. A essência é muito boa. Vamos olhar para um trabalho saudável, com qualidade de vida, com equilíbrio, porque é isso que tem perenidade. Ninguém vai correr 100 metros, né, com um ritmo de 100 metros para uma maratona. Maratona é maratona, 100 metros é 100 metros. Então, assim, vamos conseguir equilibrar a vida, porque a jornada dessas novas gerações vai ser muito mais longa, em termos de tempo de trabalho. Vai ter muita transição de carreira, a pessoa vai ter 3, 4, 5 carreiras ao longo da vida. Então, assim, vamos encontrar um caminho sustentável de trabalhar com equilíbrio entre vida pessoal, profissional, família, saúde mental, saúde espiritual, né? A saúde plena, assim. Só acho que a forma precisa ser repensada. Se você está
se identificou com algumas causas aqui desse movimento da demissão silenciosa, eu acho que é importante se refletir como profissional, mas a forma de resolver talvez não seja silenciosa a melhor. E sim você falar com sua liderança, buscar um aconselhamento, um mentor, algo que possa te fazer um movimento proativo, de construtivo, e não de boicotar e silenciar, e daqui a pouco as consequências podem ser piores ainda do que a situação que você já está vivendo, né? Então, é assim que eu estou vendo isso tudo. Né? E a gente tem que olhar também para a liderança nesse sentido, né? Para a liderança que observa isso acontecendo, que observa aquele profissional mais desmotivado, infeliz com o trabalho. Porque eu tenho também que ter esse olhar para perceber, atento, né? Um olhar atento para perceber. Porque tá a cargo de quem? Tá na responsabilidade de quem mudar isso? Eu que estou desmotivado, frustrado, tenho que ir buscar uma saída, ou a liderança tem que buscar trazer esses objetivos, esses propósitos sempre para quem está ali na operação? É isso aí. Eu corroboro com tudo, acho isso aí mesmo, e a gente tem que ficar muito ligado para não perder o conceito de trabalho. Né? A gente não foi feito para o ócio. O ser humano não vive no ócio. Né? Você não vive em férias eternas. É claro que os extremos são ruins, sempre. Então, se o trabalho está adoecendo a tua vida, tem alguma coisa errada com onde você está. Então, não vá tentar continuar lá sabotando o ambiente. Não, vá para algum lugar onde você possa, inclusive, ter a sua própria empresa a ponto de ter um propósito, de valor tão bacana que não admita, pelo próprio papel da empresa, não admita pessoas que tenham esse tipo de sentimento lá dentro. Né? Não muito legal. te permita ter esse tipo de sentimento. Sim, que você fica envergonhado. Né? O legal é tipo assim, a empresa é tão bacana, o propósito é tão legal e o retorno é tão legal para todo mundo que eu me sinto envergonhado em ter esse tipo de postura. Acho que os líderes deveriam buscar isso. E se você tá numa empresa que te faz ser um quiet quitter, cara, coloque como objetivo ir para outro lugar, né? Boa, boa. E o trabalho é a lei da vida, né? A lei do progresso. Então, tudo que vai contra a lei da vida, uma hora ou outra, não vai voltar funciona. Contra nós. Daqui a pouco não é à toa que as máquinas podem olhar e falar assim, a inteligência artificial não vai ter um quiet quit. Acho que é melhor acabar com esses caras. Tira eles daí que não tá dando certo, não. Pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, o assunto foi muito legal hoje, né? O nosso modelo prata da casa funcionou, né, Deudo? Funcionou, a Ana já tá... A Ana, ela tá estagiando, mas já a primeira fase do estágio já foi muito boa. Já tô no lucro de ter sido aceita, né? Então, olha lá. A gente só não sabe se ela fez só o necessário. Você entregou o teu melhor, Ana? Você só fez o básico. Então, aqui, eu fiquei preocupado até agora, né? Será que eu tô vindo como referência para... Correu de boca pequena aí que iam chamar a pessoa que é um exemplo de uma demissão silenciosa. Tá 7 anos fazendo demissão silenciosa. Ô, time Select, digam pra Ana que não é isso, é o contrário. A Ana tá 7 anos com a gente porque ela tem um over-delivery, né? Ela sempre foi alguém dedicada, mas que nunca deixou qualidade de vida, filhos, família, né? Então, e o objetivo de continuar hoje há 7 anos aqui é ter esse equilíbrio. É conseguir ter ali. Eu tenho dois filhos, né? Então, para mim, a qualidade de vida, o ter meus filhos perto, conseguir ter essa liberdade que a empresa também dá, com certeza é relevante. Total. Olha que legal isso, né? Porque é justamente o que a gente vê nas empresas hoje, a questão da retenção, né? Você ter um ambiente saudável, né, com uma cultura forte e equilibrada, retém talentos, né? Porque a Ana é um talento, o nosso time comercial é um talento, recebe proposta toda semana no LinkedIn. Então, assim, não é isso. A questão é a gente conseguir ter o pacote completo, e não é só o financeiro e o profissional, mas também toda a qualidade de vida e a saúde mental, né? Que a gente tem que se manter serenos. Então, gente, se inscreva no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, porque o assunto de hoje foi muito legal. Provoque os amigos. Você ouviu falar em quiet quitting? Você aprende a falar primeiro, que nem a gente ficou treinando aqui 1 hora para falar quiet quitting, né? E aí você compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal, ative notificações. E a gente agradece toda semana a tua audiência. Fica com a gente, semana que vem tem mais. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Não perder a paixão pelo trabalho, sempre aqui, né? Isso, acompanha aqui. A paixão pelo trabalho é sempre viva. Solta a vinheta, Thay. Obrigado, gente.